Recentemente eu trabalhei numa campanha política à Prefeitura Municipal, onde inicialmente nós respeitávamos muito o adversário, tentando trabalhar da forma mais ética possível. Porém, no meio do caminho, ainda no primeiro turno, o adversário começou a nos atacar com notícias falsas, cards que acabavam nos prejudicando, nos difamando, e nós acabamos entrando no jogo então. Olá! O surgimento de notícias falsas não é novidade para ninguém. As corridas eleitorais, no Brasil e no mundo, estão cada vez mais marcadas pelo uso e disseminação de informações falsas, como forma de atacar seus respectivos adversários. Apesar de antiga, essa técnica se intensificou com os recursos oferecidos pela internet. A Beta Redação ouviu profissionais da área para entender como funciona essa prática. Muito do que nós conhecemos hoje foi desenvolvido a partir da mídia, do marketing político desenvolvido por Adolf Hitler. O adversário não é tratado como adversário, ele é tratado como inimigo. Recentemente eu trabalhei numa campanha política à Prefeitura Municipal, onde inicialmente nós respeitávamos muito o adversário, tentando trabalhar da forma mais ética possível. Porém, no meio do caminho, ainda no primeiro turno, o adversário começou a nos atacar. Cada vez mais se usam as redes sociais, mas os partidos, apesar de existir a Big Data, de estarem com essas condições, essas ferramentas na mão, eles não utilizam. E não utilizam por dois motivos básicos. Um, porque não tem competência. Outros, porque não são organizados. E terceiro, porque não tem estrutura partidária, como tinha o Obama lá, como tem os candidatos dos Estados Unidos. Com notícias falsas, cards que acabavam nos prejudicando, nos difamando, e nós acabamos entrando no jogo então. O algoritmo em si, como ele foi construído, isso é um segredo de Estado. A gente não tem uma noção de como funcionam esses algoritmos. Por outro lado, a gente sabe que eles vão ser programados segundo determinadas lógicas. Eu gostaria de dizer para vocês que se ganha uma lição sendo honesto, mas não é verdade. Quem tem mais dinheiro e paga os melhores marqueteiros e os maiores tempos de televisão. Nós tínhamos uma supervisora e um supervisor, a quais a gente passava algumas ideias, prestava alguns serviços, assim, e eles acabavam também comprando a nossa briga e também, de alguma forma, aceitando que a gente fizesse cards, então, que também, da mesma forma que eles faziam pra gente, que a gente fizesse pra eles. Se num primeiro momento o internauta vai tentar se policiar um pouco mais a partir de uma série de regrinhas, são poucos internautas que vão prestar atenção nessas regras. Apura informação, tenta checar a notícia, tenta opinar em função do fato, informa sobre a origem desse fato, sobre a referência inicial. Muita gente não vai se dar conta, não vai se preocupar com isso. E, por outro lado, essas empresas, Google, Facebook e tantas outras, elas vão trabalhar em função de algoritmos. Se elas perceberem que existe um conjunto de palavras nas quais as pessoas se baseiam muito e essas palavras-chave induzem a um erro ou induzem a mentira, a disseminação, a propagação maior, um compartilhamento imenso da não-verdade ou da pós-verdade, entre aspas, eles vão criar um algoritmo para mediar essas palavras. Nós fazíamos vídeos, nós fazíamos cards e acabávamos divulgando ali nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, grupos, WhatsApp. Então, fazíamos esse trabalho. A nossa equipe ela era dividida então em duas partes. A metade fazia um trabalho mais limpo de redes sociais do próprio candidato ao qual a gente trabalhava. E a outra cuidava mais dessas partes, então, de fazer esses vídeos, esses cards, para bater no adversário da mesma forma que ele vinha batendo na gente. Fake news, ela traz prejuízos imediatos para a campanha que está sendo atingida, mas a Justiça Eleitoral não tem firmeza, não tem agilidade, não tem vontade
de punir isso. Então, a fake news, né, tem que combater rapidamente, tem que desmentir rapidamente, mas sempre é um prejuízo. É muito simples desqualificar o adversário, basta acusá-lo daquilo que você mesmo é. Né? Se você diz que, se você entende que você tem alguma conduta errada, alguma coisa, e imagina que o seu adversário vai lhe acusar de determinada coisa, a primeira postura que você vai tomar, muitas vezes, é de acusá-lo daquilo que você mesmo é.